Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Paz seja com todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Que alegria, que prazer poder estar hoje aqui com vocês na conferência para romper na vida. Os primeiros dias já do mês de janeiro desse novo ano, ter a oportunidade de revisitar essa casa que durante o ano de 2021 eu tive oportunidade de estar várias vezes, que tanto sempre me abençoa, faz com que eu me sinta de verdade em casa, em comunhão com amigos, com irmãos. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar hoje aqui, no desejo, na vontade real, verdadeira, de que a minha vida e a minha vinda até esse lugar hoje aqui sirva ao propósito que está no coração de Deus, através da palavra que já está no meu coração e foi colocada pelo Senhor. Feliz ano novo para todos vocês, que seja um ano promissor, um ano de bênção, de realizações no Senhor, um ano de ver uma vida abundante no Espírito, um ano de romper em todas as áreas. Deus seja para sempre louvado. Feliz também, é claro, de estar aqui hoje, bem no comecinho dessa jornada do meu amigo pastor Bruno e da irmã Aline. Eu estou muito satisfeito de poder ter recebido essa alegre notícia, né, de que ele estaria liderando aqui essa igreja, uma igreja que eu já conheço tão bem, que já tenho tanta familiaridade, e também com ele, isso também, já nos conhecemos há alguns anos, desde que ele chegou aqui no Rio de Janeiro de volta, né, e a gente tem estado junto inúmeras, dezenas de vezes, e eu sempre tinha no meu coração um desejo muito grande de que o próximo passo, a próxima caminhada do pastor Bruno fosse feliz, fosse bem sucedida, e eu tenho certeza que aqui na Devec Pós é o lugar que Deus tinha reservado no coração dele para o pastor Bruno e para a Aline, e eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar com vocês bem no comecinho dessa caminhada e desejar toda sorte de bênçãos e todo sucesso, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Versículo que leremos também é o versículo 1. Graças a Deus. Obrigado, tá? Deixa para o final. No final a gente faz uma coisa. Obrigado, tá? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1 e também versículo de número 1. Quem encontrou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Está escrito: e Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo o Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes, e a todos os governadores em todo Israel, chefes das famílias. E foi Salomão, e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Verso 5. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Último, verso 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Hã? Te anima essa palavra? Graças a Deus. Dá um cadinho de monitor mais para mim aqui, servo do Senhor. Um pouquinho mais de retorno aqui para mim. Obrigado demais. Eu recentemente comecei a ministrar essa palavra, bem agora no finalzinho do ano 2021, e quase que imediatamente após começar a pensar a respeito desta noite, desta conferência, o meu coração ele já se inclinou
e se aqueceu para esta palavra, e eu percebi o quanto ela, de fato, atendia a este propósito, quanto ela, de fato, tinha a ver com aquilo que estamos buscando aqui estes dias, que é romper. Porque falar de romper, naturalmente, é falar de ser bem-sucedido em algo, é falar de superar obstáculos ou barreiras, entraves ou dificuldades, é falar de conseguir ampliar, chegar a lugares maiores, espaços desejados, pontos altos da vida, cumes de montes. E neste sentido e nesta direção, é muito importante trazer sempre exemplos grandiosos ou de homens que viveram experiências grandiosas e bem-sucedidas em suas vidas, em tudo aquilo que fizeram durante suas vidas. E nesse sentido, torna-se muito significativo, muito razoável falar de Salomão. Porque Salomão foi um homem que alcançou sucesso em âmbitos diversos da sua vida. Salomão foi extremamente bem-sucedido em vários pontos de vista da sua vida. E rompeu, sobretudo no que diz respeito à grande dificuldade de assumir um reino após uma gestão brilhante do seu pai Davi. Como, portanto, agora fazer ainda alguma coisa dentro de um cenário onde parecia que tanta coisa boa já tinha sido feita? O maior feito de Salomão, vocês devem saber, foi exatamente ter sido o executor, atenção a essa palavra, o executor de algo que para Davi, seu antecessor, foi um projeto. Então, Davi teve um projeto e Salomão executou esse projeto. Sobre qual projeto eu estou falando? Sobre a construção do templo em Jerusalém. Portanto, a primeira característica que salta aos olhos sobre Salomão é justamente esta responsabilidade que lhe recai sobre os ombros, mas também esta grande honra de ter sido executor de um projeto idealizado por alguém antes dele. Porque, na verdade, muitas coisas estão sendo sonhadas e projetadas por muitas pessoas há muito tempo, anos, décadas. E muitas vezes, quando nós estamos executando algumas coisas, a gente nem se dá conta do quanto aquilo fez parte do sonho de alguém 10, 20 ou 30 anos atrás. Mas que lá atrás, por alguma razão, lá atrás, de alguma forma, aquilo não foi possível de ser feito. Mas, de repente, Deus nos entrega o privilégio de sermos executores de coisas que pessoas lá atrás só puderam sonhar, mas nós vamos fazer. 15 pessoas ainda estão por aqui. Eu vou tentar de novo. Coisas que lá atrás pessoas só puderam sonhar, mas nós vamos fazer. Enquanto você aproveita para levantar esse mãozão bem lá no terceiro andar, eu quero profetizar que coisas que seus pais só sonharam, você vai fazer. Coisas que fizeram parte de conversas na mesa dos seus avós e que pareciam sonhos impossíveis, você vai fazer. Coisas que seus pastores, seus líderes, décadas atrás, apenas conversavam como sonhos aparentemente inatingíveis. Eu tenho uma palavra de Deus: esta geração vai realizar aquilo que outras somente puderam sonhar. Quem acredita nisto, se expresse da maneira mais barulhenta que você puder. Você vai executar. Seremos executores. A execução de um projeto que alguém sonhou. Ser bem-sucedido como o homem mais sábio do mundo, a ponto de sua sabedoria ser reverenciada não só no espectro bíblico, não só no espectro cristão, sua sabedoria ser reverenciada por qualquer homem, em qualquer cultura, no mundo, na história do mundo. Trocando para miúdo, você não precisa ser crente para reverenciar a sabedoria de Salomão. Qualquer cultura de qualquer país do mundo sabe quem foi Salomão.
e reverencia e reconhece a sua sabedoria. Não é uma questão restrita, não é uma questão de coisa de crente. Isso é um nível de sabedoria altíssimo, elevadíssimo. Riqueza, muita coisa. A Bíblia diz que até os servos de Salomão, os funcionários do palácio, se vestiam de maneira a deixar as pessoas de boca aberta e de queixo caído. Os funcionários do palácio. As pessoas vinham de longe para poder ouvir a sabedoria de Salomão, trazer presentes para ele, riquezas incontáveis. Realizações de toda sorte de natureza possíveis e imagináveis, engenharia, construção, desenvolvimento, ampliação. Agora, por favor, considere, porque esse sucesso todo, para ser entendido, esse sucesso todo para ser compreendido, não tem lugar, não tem hora, não tem espaço, não tem tempo melhor de se olhar para se entender a razão de todo esse sucesso do que o começo. O capítulo 1 do primeiro livro das Crônicas é a radiografia do começo de Salomão. Se você quer entender a razão do absoluto sucesso de alguém, considere seus começos. A radiografia dos começos é a forma de entender como alguém chegou nas grandezas. A radiografia dos começos é a forma pelo qual eu vou aprender o que eu também posso fazer, se eu também quero romper como alguém já rompeu antes de mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Vamos então observar juntos, por favor, esta dita radiografia do começo de Salomão. Vamos radiografar o começo de Salomão, esquadrinhar o começo de Salomão, investigar o começo de Salomão e entender. Porque, na verdade, como você já sabe, eu só vim te lembrar, nada acontece por acaso. Não é um conjunto de aleatoriedades, não é um golpe de sorte. Existem coisas que eu e você podemos fazer, posições que podemos tomar, coisas que podemos decidir, coisas que podemos abrir mão na construção de um subsídio, de um solo, de um chão, onde permita que Deus consiga colocar e derramar sobre nós tudo aquilo que Ele tem e que já planejou. E Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. Aí. E o Senhor, seu Deus, era com ele. Aí. Que o engrandeceu sobremaneira. Ok. Cadê a radiografia do pastor do começo? Está aqui. E falou Salomão a todo Israel. Diga comigo, falou. Muito fraco, diga, falou. Pastor, com quem ele falou? Está escrito aqui, com capitães de 1000, de 100, juízes, governadores e todo Israel, chefe de família. Falou com todo mundo. Diga de novo, falou. Mas o verso 3 está a grande radiografia. E foi Salomão com toda a congregação. Porque no verso 2 ele fala, mas no verso 3 ele vai. No verso 2 ele demonstra poder e capacidade de falar com as pessoas. No verso 3 ele olha e diz assim, mas eu não estou só mandando vocês irem não, eu vou com vocês. Pastor, estou querendo que dê certo, tá? Então anota a primeira dica. Você não pode ter só voz de comando, você tem que arrastar no exemplo. Não, mas essa palavra você não gostou de ouvir. Você quer que as coisas se movimentem, ou as pessoas se movimentem da maneira com que você acha que elas se movimentem? Que tal você sugerir junto com elas? Porque quando eu olho para o versículo 3, eu vejo um homem que tem o poder de falar com as pessoas. Salomão poderia ter chegado, pastor, e simplesmente ter dito assim, vão lá, e todo mundo iria. Quem é doido de desobedecer o rei? Ei, capitães, vão lá no altar sacrificar. E ele ter ficado lá. Ei, chefes de 1000 e de 10.000, vão lá na tenda da congregação. E ele ter ficado lá. Ele teria dado uma ordem, todos teriam executado, mas ninguém teria na memória o dia em que o rei desceu junto com eles para o altar. A pergunta é, quais memórias, não vai embora não, fica aí, tá bom? Quais memórias seus filhos terão sobre você? Das ordens que você deu ou dos exemplos que você deixou? O que eles vão lembrar? As vezes que você mandou eles orarem ou as vezes que você dobrou o joelho ao lado deles? Não, fique só mais um pouquinho. O que vai ter na mente deles? Você acordando eles para ir para a escola dominical só ou você acordando eles para irem para a escola dominical e vindo você também? Ah, mas isso você não gostou de ouvir.
Eu profetizo que tudo aquilo que até o ano passado foi discurso, neste ano será exemplo. Vou tentar de novo. Eu profetizo que tudo que até ano passado foi discurso, neste ano será exemplo. Pastor, mas não precisa não, eu estou mandando, eles estão indo. Salomão também poderia ter mandado e todo mundo teria ido, mas não é a respeito de eu me sentir obedecido, é a respeito de eu perceber que quem está comigo na jornada sabe que eu não só mando, eu faço também, arrasto no exemplo. É para descer eu desço, é para carregar eu carrego, é para subir eu subo, se é para chorar eu choro, se é para me alegrar eu me alegro. Eu estou com a congregação, eu estou com a família, subimos juntos, descemos juntos, choramos juntos, sangramos juntos, sofremos juntos. Ei, você vai arrastar no poder do exemplo. Aleluia. Se eles já fazem o que você manda, imagina como vai ser quando você fizer também. O que Salomão fez, pastor? Falou com todo mundo. Mas não falou só não. Ele foi com eles. Foi com eles até a tenda da congregação. Agora, vamos esquadrinhar. É radiografia. Vamos esquadrinhar agora esse lugar para onde Salomão está se dirigindo com toda a congregação. Para onde ele está indo? Para a tenda da congregação. Para onde ele está indo? Muito fraco. Para onde ele está indo? Não perca a linha de raciocínio. Nós estamos investigando coisas que Salomão fez, posturas que ele tomou. Nós estamos investigando atitudes dele. Estamos radiografando o começo, porque a gente sabe que ele rompeu e a gente quer romper também. Amém ou não amém? Então, ok. Então, ele foi. Foi aonde, pastor? A tenda da congregação. Só que não é só isso. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz, foi Salomão a toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Diga comigo, ali estava a tenda que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. É exatamente isso que você está pensando. O homem que vai construir o templo começou os seus dias indo lá na tenda. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei, eu podia terminar agora. Você quer construir um templo, mas você não vai na tenda. Você tem um projeto grandiosíssimo, mas você não consegue entender onde esse projeto grandioso precisa começar. Na tenda da congregação. Que Moisés, servo do Senhor, construíra no deserto. Eu amo isso aqui. Eu amo Deus dizendo que o homem mais sábio do mundo. Eu amo a Bíblia dizendo que o rei, um dos reis mais poderosos da história do mundo no Oriente, este homem se enfiou debaixo de uma tenda para fazer um culto para Deus. Uma tenda que havia sido construída por alguém. E eu amo como a Bíblia apresenta o construtor da tenda. A Bíblia apresenta assim, ele assim, Moisés, servo do Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Porque o que eu sei, você sabe, todos nós sabemos sobre Moisés, que ele era um profeta, sim ou não? Muito fraco, ele era um profeta, sim ou não? Nós sabemos sobre Moisés, porque a Bíblia diz, não estou inventando, Deus disse assim, eu não falo com ninguém como eu falo com ele. Com vocês, falo com sonhos e visões. Moisés, eu falo olho a olho. O que nós sabemos sobre esse homem? Que ele era tão valioso para Deus, que nem o corpo dele Deus deixou. Eu sei do corpo desse homem desaparecer, para não ser provavelmente reverenciado por Israel. Eu sei o corpo desse camarada sumir. Quem era esse homem? Um homem que ficava 40 dias ouvindo Deus falar no pé da orelha. Quem era esse homem? Libertador de Israel, um homem que entra num país e arranca de lá no nome do Senhor 3, 4 milhões de pessoas sob a liderança dele. Estou falando para você de um profeta, de um líder, de um libertador. Estou falando para você de um homem aqui cujas credenciais são plurais, mas que a Bíblia faz questão de apresentar ele assim,
servo do Senhor. Deus está pegando o camarada que vai construir o templo e está mostrando para ele que alguém que construiu uma coisa antes dele é isso daí. O que, pastor? Servo do Senhor. O que a Bíblia está querendo dizer? O que Deus está dizendo para Salomão? O que você tem para construir, você não vai construir como rei, você vai construir como servo. O que você tem para construir, você não vai construir como engenheiro, você vai construir como servo. O que você tem para construir, você não vai construir como projetista, como arquiteto, você vai construir como servo. O que você tem para construir, você não vai construir como empreendedor, você vai construir como servo. Servo é a sua credencial mais poderosa. Servo é o jeito que você tem que se apresentar. Servo é a sua postura de todo dia, porque reinados passam, governos passam, mas a posição de servo é a mesma e ninguém tira e nem rouba de você. Pastor, eu estou querendo construir uma coisa, mas eu não tenho um título de rei. Seja servo que você constrói. Pastor, estou sonhando muito grande, mas eu não tenho título de investidor. Seja servo que você consegue. Pastor, eu estou querendo chegar lá, mas aonde é muito alto, eu não tenho ninguém para acreditar. Seja servo. Deus me trouxe para dizer, se tu fores servo, eu mando material, eu mando ajuda, eu mando gente. Se tu for servo, eu mando, eu faço acontecer. Oh! Chacoalhe alguém do seu lado, diga, quer romper na vida? Sirva. Quer romper na vida? Seja servo. Quer romper na vida? Obedeça a instrução do Senhor. Quer romper na vida? Ouça a voz de Deus. De onde Moisés saiu? Do Egito. No Egito tinha o quê? Um faraó. Sim ou não? Um rei. Sim ou não? E o que faraó construiu? Muita coisa. O que faraó construiu? Um império gigantesco. O que faraó construiu? Pirâmides gigantescas que podem ser vistas até os dias de hoje no Egito. Agora, onde a presença de Deus estava? Na tenda que o servo construiu. Eu não sei se tem alguém ainda aqui. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não é a respeito da envergadura, da engenharia, das coisas que as pessoas constroem. Muita gente muito grande pode construir arranha-céus. A pergunta é se Deus vai lá. Deus me trouxe para dizer, o que um rei de grande pode construir não me atrai. Mas o que um servo levanta como altar, eu desço. Oh, meu Deus, eu sinto ele aqui. Levanta a sua mão direita o mais alto que você puder, porque eu estou falando para a gente aqui que está olhando aquilo que você pode construir, dizendo é muito pequeno. Você está olhando aquilo que você pode fazer, dizendo, mas isso aí não vale nada. Você está olhando aquilo, a forma como você pode começar um empreendimento, um negócio, um ministério. Você está dizendo, mas isso é muito pouco. E Deus me trouxe para dizer, eu não estou na pirâmide dos faraós, mas estou no altar dos servos! Oh, glória! Aleluia! Construa altares em tudo que você fizer e Deus estará lá. Construa altares em tudo que você fizer e Deus estará? Deus estará? Aonde que Salomão está indo? Salomão está indo na tenda da congregação. Quem construiu? Moisés. Qual sua credencial? Servo do Senhor. Eu pergunto e você responde, não tenha medo porque não é pegadinha nenhuma. É sério, eu pergunto e você responde. Quem é maior, a tenda de Moisés ou o templo de Salomão? Vamos de novo. Quem é maior, a tenda de Moisés ou o templo de Salomão? Quem ocupa mais espaço, a tenda de Moisés ou o templo de Salomão? Qual tem maior valor monetário? Maior riqueza agregada e empreendida, o templo, a tenda de Moisés ou o templo de Salomão? Aí a gente poderia ficar aqui falando alguns minutos mais sobre coisas que faziam com que o templo de Salomão fosse considerado maior, mais forte e mais poderoso. Sim ou não? Mas a tenda estava lá, construída antes do templo. Sim ou não? O altar estava lá também. Sim ou não? E o holocausto, os 1000 holocaustos que Salomão sacrificou,
e que atraíram a pergunta que eu li, todo mundo gostou e deu glória a Deus, eu também dou, que foi: pede o que queres que te faça. Tudo isso aconteceu aonde? Na tenda. Tudo isso aconteceu aonde? Naquele altar, naquela tenda. O que eu quero que você compreenda é que Salomão está sendo convidado por Deus a entender uma coisa. É verdade que você vai construir algo grande, mas é verdade também que alguém já construiu uma coisa antes de você. É verdade que você construirá algo que será até considerado maior do que aquilo, mas é verdade que aquilo funcionou até hoje. Porque você precisa entender que Deus só coopera com construtores que conseguem entender, que conseguem respeitar outras construções. Se você quer ser um construtor que desvaloriza e desrespeita todas as outras construções anteriores, não pense que Deus descerá na sua obra. Deus só ajuda construtor que sabe, primeiro, que ele não foi o primeiro a construir nada. Segundo, não é agora que vai funcionar, porque eu estou construindo, já funcionava. Salomão está construindo um templo, mas Moisés construiu uma tenda, e a tenda funcionava. Tanto funcionou, que o sacrifício de 1000 holocaustos foi feito nela, e o pedido que Salomão fez, ocasionado pelo sacrifício que ele colocou lá. Então, por favor, vamos entender uma coisa: não posso eu, com 37 anos de idade, chegar agora aqui e pensar que eu descobri alguma coisa, ou que estou fazendo alguma coisa, e esquecer-me só para não ir muito longe, que o meu pastor, 24 anos, pregou nesse país inteiro e tem 30 e tanto de ministério. Então eu preciso entender que tendas foram construídas antes de mim. Eu preciso entender que servos do Senhor estão labutando no reino. Eu preciso honrar meus pais. Eu preciso entender aquilo que foi construído até agora. Porque se eu fizer isso, Deus descerá na minha construção. Quais são os construtores que Deus ajuda, pastor? Aqueles que respeitam as outras construções. Os construtores que pensam que são os únicos construtores do mundo. Deus diz: então construa sozinho, eu não faço parceria com você. Aqueles que pensam que estão sendo os primeiros a empreender aqui ou ali, fazer aquilo ou aquilo outro, Deus diz assim: então faça você sozinho, porque eu não ajudo você. Agora, se você souber que uma tenda foi construída por Moisés, servo do Senhor, e se você entender que ela já funcionava antes de você, então eu vou descer e vou fazer junto com você uma coisa maior ainda. Quantos estão entendendo podem dizer graças a Deus? Escute, olha o que está escrito. Está escrito aqui, verso de número 6, e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu ali 1000 holocaustos. Não, na verdade, eu quero ler com você o verso de número 5, aqui, a última parte: e Salomão e a congregação o buscavam. Que lugar é esse que Salomão e a congregação buscavam? Diga: o altar. Muito fraco, diga: o altar. Quem aqui já teve a experiência de procurar uma coisa, procurar, buscar e não achar? Quem aqui já teve a experiência de procurar, buscar um endereço e não achar? Uma vez um amigo me chamou para almoçar na casa dele. Fomos eu e Camila. Procuramos. Pedimos informação a um vizinho, a outro. Bota no Waze, bota no Google Maps. Não achei. Quando eu já estava voltando quase em casa, ele resolveu atender o telefone, que eu não estava atendendo. Ele disse: está chegando? Eu disse: sim, em casa. Irmão, ô coisa terrível você procurar um endereço e não achar. Alguém aqui já procurou um endereço e não achou? Deus me defenda, que coisa ruim. Só que o que está escrito ali? Está escrito que o Salomão e a tenda da congregação buscavam. Quem? O altar. Mas qual é a coisa mais... Isso aqui é arroz com feijão, só estou botando a pimenta do reino. Qual é a coisa mais simples que está aqui? Que eles estão buscando, mas eles sabiam o endereço. Ou seja, Deus é o único que diz: busca, mas já te dá o endereço. Mas onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Ninguém aqui vai poder dizer que não achou Deus porque não sabia onde. Ninguém aqui vai poder dizer que não achou o altar porque não achou o endereço. Porque Deus sempre, quando diz busca, Ele diz assim: toma aí o endereço. Você sabe que é aqui. Não, me ajuda a pregar. Fala para umas 3 pessoas. Você sabe que é aqui.
Você não vai poder dizer que fez besteira porque não foi instruído, porque não aprendeu. Deus vai dizer, eu te dei o endereço de onde você podia aprender. Você não aprendeu porque você não quis. Eu quero louvar a esse Deus, que Ele já me deu o endereço do altar, já me deu o endereço da busca, Ele já me deu o endereço para encontrá-lo, já me mandou a localização, Ele já fez tudo para que eu entendesse que o lugar aonde eu preciso estar é exatamente aqui. Eu quero dizer para alguém, você já sabe onde, Deus já te deu o endereço já está mais do que divulgado, publicado, o endereço todo mundo conhece, só não vem quem não quer, só não procura e acha quem não deseja, porque buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Bata no peito e diga, está aqui dentro, o endereço está plantado dentro do coração, é só buscar com o coração que o caminho se revela, é só buscar com o coração que o Waze abre, é só buscar com o coração que a vereda se ilumina. Você já sabe onde é aqui, o endereço do altar é aqui. Desentendidos, ou melhor, os que se fazem de desentendidos, não convencem Deus, Ele já deu o endereço. Os que se fazem de distraídos, não convencem Deus, Ele já deu o endereço. Você não vai poder ter jamais nenhuma desculpa para justificar não ter chegado no altar, porque Deus já te deu o endereço. Você nunca vai poder dizer que não sabia como achar a presença de Deus, porque Ele te deu o endereço. Você nunca vai poder dizer que não sabia como ser instruído para vencer na vida, porque Ele já tinha te dado o endereço. Você nunca vai poder dizer que errou porque não tinha acesso, porque Ele já te deu o endereço. Esse Deus é tão tremendo que Ele não exige que eu chegue a nenhum lugar sem previamente ter me dado o endereço. Eu não vou ficar por aí perdido tentando achar o endereço do altar. Ele já me deu e eu sei que é aqui. E o que eu quero declarar no início deste ano para o meu Deus é obrigado por ter me dado o endereço e pode me esperar no lugar de encontro, porque eu estarei lá. Eu estarei lá. Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Moisés e toda a congregação, e eu começo a encerrar, eles sabiam o endereço e buscaram um endereço que eles conheciam. Qual? O da tenda da congregação. Que estava onde? No alto de Gibeão. Você me deixa ler um versículo da Bíblia para você? Me deixa? Poxa vida, hein? Não deixou, hein? Mas eu vou ler de qualquer maneira. Eu vou ler um versículo da Bíblia para você. Primeiro livro das Crônicas. Eu leio para você. O primeiro livro das Crônicas traz para nós uma informação que vale a pena ser compartilhada. Mas como ela acabou de escapar daqui da onde deveria, eu vou citá-la para você, para otimizar o nosso tempo. Olhe para mim. Você deve se lembrar, se não deve, eu vou te contextualizar rápido. Em relação à história ao reinado de Davi, houve um episódio muito triste. Davi decidiu fazer um censo, ou seja, contar o povo, e Deus não gostou. A ponto de que Deus disse, Davi, eu vou punir você. E você não pode escolher entre ser punido ou não ser punido. Você só pode escolher como ser punido. Vou te dar algumas alternativas. Dentre as alternativas, Davi disse, eu prefiro cair na mão do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia. Então, eu prefiro ficar na tua mão. Me pune aí e vamos ver no que dá. Diz a Bíblia Sagrada que Deus enviou um anjo com uma espada desembainhada. E esse anjo estava entre o céu e a terra, ou seja, ele estava sobrevoando Jerusalém. E houve naquele dia uma matança muito grande. E tudo isso foi originado no pecado que Davi cometeu em ter contado o povo. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz então que Davi tenta rapidamente restaurar sua vida, sua comunhão, pedir perdão a Deus. Ele vai até a eira de Araúna, sacrifica ali diante do Senhor. E quando ele sacrifica e faz uma oração, aquela matança cessa no meio do povo. Só que de repente, a Bíblia diz-nos uma informação preciosa e importante que vai se conectar a isso aqui para a gente encerrar. Olhe, de repente a Bíblia diz, e Davi temeu, a partir daquele dia, temia em estar na tenda da congregação em Gibeão.
Significa entender que a partir daquele dia, tomado por aquela experiência, Davi viu-se tão aterrorizado que ele não foi mais ao altar. Não foi mais. A imagem daquilo que aconteceu naquele dia, a cena do anjo entre o céu e a terra com a espada na mão, todos os eventos ocorridos naquele dia trágico, mexeram com ele de uma maneira tão aguda, que ele tomou uma decisão: eu não vou mais. Não vou mais, aquilo ali é terrível demais, aquilo ali, eu não vou mais, não vou mais, não vou mais, não vou mais. Esse lugar, Gibeon, não foi mais visitado por Davi. A tenda da congregação, não mais. O altar, não mais. Aí, de repente, viramos algumas páginas e vemos Salomão iniciando o seu reino. E por onde ele começa? Exatamente por onde seu pai tinha parado. Aonde ele vai? Exatamente onde alguém que estava antes dele deixou de ir. Pastor, eu quero romper. Quer? Comece a entender quais lugares algumas pessoas deixaram de ir. Quais endereços eles deixaram de frequentar. Comece a identificar quem e por que deixou de ir ao altar e entenda que Davi pode ter sido exemplo em tudo, mas nisso não foi. E até mesmo quando uma grande referência deixa de ir ao altar, para isso ele deixou de ser uma referência. Sabe o que mais me atemoriza? Sabe o que mais me preocupa? É que Davi não é um Zé Ninguém. E quando alguém que tem grande expressão toma uma atitude, quando alguém que tem grande expressão deixa de fazer ou começa a fazer uma coisa, a tendência é que aquilo seja seguido. Para dar um exemplo simples. Imagine, eu vou dar um exemplo, pequenininho. Se eu hoje for com a minha esposa num restaurante, for maltratado, me lesarem na conta, tiver uma comida estragada, for tratado como lixo, qualquer coisa do tipo, se eu chegar na frente desse restaurante com a minha esposa hoje, fizer um vídeo, mostrar bem o letreiro, eu garanto para você que uma pancada esse restaurante vai tomar. Sim ou não? Agora, você imagina se o pastor Silas Malafaia faz isso? Ô, minha gente! Estou falando para você que quando uma pessoa que é referência, ela anuncia deixar de ir num lugar, a tendência é que muitas pessoas vão deixar de ir naquele lugar também. O que Davi está dizendo? Eu não frequento mais o altar. Salomão olhou e disse assim: pai. Isso daí não. Eu preciso saber filtrar, eu preciso saber avaliar. Porque se o que está em questão é o altar de Deus, pode ter o nome que for, pode ter os seguidores que for, pode arrastar as multidões que for, pode ser o digital influencer que for, esse influencer não vai me influenciar, porque eu já sei que esse endereço aqui não pode deixar de ser frequentado. Eu sei que se eu quero romper é aqui, se eu quero vencer é aqui, se eu quero ser levantado por Deus é aqui, se eu quero que minha vida vire é aqui, se eu quero que minha casa sirva a Deus é aqui. Eu não sei quem deixou de vir, mas eu sei que eu não deixarei de vir. Eu não sei quem decidiu por ser desigrejado, mas eu sei que eu sou igreja e que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim te diz o Senhor. Eles abandonaram o altar por medo, mas ainda há uma geração que sabe que a graça está aqui, o poder está aqui, a resposta está aqui. Atira 10 segundos para você levantar a mão. Se é para aplaudir, aplaude acima da tua cabeça. Abra a boca por alguns segundos para glorificar. O endereço é aqui. Não me importa quantos deixaram, eu não vou deixar. Não me importa quantos deixaram, porque alguns deixaram, eu não vou deixar.
Não me importa quantos desistiram, eu não vou desistir. Não me importa o que eles estão falando, o que estão fazendo, não importa as supostas razões que eles estão apresentando para terem abandonado o endereço do altar. Isso não vai me influenciar, isso não vai me pegar. Esse exemplo eu não quero, essa influência eu rejeito, esse legado eu não recebo. Minha vida é o altar, a resposta é aqui, a graça está aqui, o fogo está aqui, o poder está aqui e não tem outro endereço. Rejeite essa influência. Não seja influenciado nisto. Ah, pastor, mas foi o fulano que falou. Falou o quê? De abandonar o altar? Abandona ele. Não, pastor, mas foi o Beltrano que falou. Falou de quê? De abandonar o altar? Deixa ele seguir ele. Pastor, você respeita a história de quem não se dá o respeito? Este cara é autor de 50 livros, mas esqueceu o principal? Pastor, mas eu entrei lá no Instagram dele, ele tem 5 milhões de seguidores. Estou querendo saber se ele está seguindo Jesus. Muita gente, guarde o que eu estou dizendo. Muita gente com grande capacidade e poder de influência vai dizer mais, não vou em Gibeon. Vai dizer mais, não vou na tenda. Vai dizer mais, desistir do altar. E muita gente não vai ter a força de fazer o que Salomão fez. Começar exatamente entendendo que tem que ir aonde eles deixaram de ir. Levante a sua mão mais alto que você puder. Há uma grande oportunidade diante de nós nesta geração. O Senhor me trouxe aqui para dizer, você precisa entender quais espaços deixaram de ser frequentados. Você precisa entender quais crenças foram abandonadas, quais valores foram relativizados. Você precisa entender os altares que foram abandonados. Você precisa entender, você precisa discernir a razão, o porquê eles fizeram isso e decidir, eu não vou agir assim. Eles deixaram, mas eu não vou deixar. Eles relativizam as escrituras, mas para mim são absolutas, são completas, são diretas e são perfeitas. Eu não me permitirei ser influenciado. Eles podem ser vultos, eles podem ser grandiosos, eles podem ser gigantes da mídia, podem ser gigantes da história da igreja, não importa. Eu estou fechado com a Bíblia, fechado com o céu, fechado com o Espírito, estou fechado com a graça, estou fechado com o altar. Quem pode dizer graças a Deus nesta noite? Aonde Salomão foi? Aonde Davi deixou de ir. Sabe por quê? Porque Salomão entendeu uma coisa, que o problema não estava no altar, o problema estava em Davi. Vamos falar sinceramente? O problema estava em quem? No altar ou em Davi? Quem pecou? Quem pecou? Quem errou diante de Deus? Quem ficou aterrorizado? Então o problema é o altar? Quem é o problema? Você consegue entender? Sabe o que eu estou vendo? Muitas pessoas que declararam por aí, não vou mais ao altar. Por quê? Porque o altar é problemático. Não, problemáticos são eles. Ah, o altar não presta mais. Por que não presta mais? Ah, porque isso e aquilo não. Mas vamos dar uma olhadinha. O problema está em quem? É só dar uma olhadinha melhor. Faz uma radiografia rápida que você vai chegar num cara insubordinado. É rápido. Dá uma olhadinha na história dele. Você vai ver um cara desobediente, insubordinado. O problema não é o altar. O problema é que ele não se encaixa. Porque ele não desce. Aí fica, no teu ouvido lá no trabalho. Porque ele é um rebelde. Porque ele já foi membro de 50 igrejas em Nova Iguaçu, já rachou 5, já infartou 3 pastores. Não vai embora não, fica somando um pouquinho. Já infartou uns 3 pastores, já rachou umas 5 igrejas, já foi membro de umas 50, e fica lá, Aí você tem que dizer, meu irmão, o problema é quem? O altar ou é você? Ninguém vai tirar de mim o ímpeto e o desejo de continuar indo num lugar, porque eu sei
que o problema sou eu, mas o altar resolve o problema que eu sou. Remancho! Eu posso estar torto, mas ele me corrige. Eu estou errado, ele me conserta. Eu estou impuro, ele me santifica. Eu não vou correr daqui por medo. Eu estou querendo me envolver aqui, porque eu só tenho uma saída: me entregar no altar de Deus, porque o que eu preciso está neste lugar. Fica de pé do teu lugar na noite desse dia. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem é de altar, diga glória! Quem sabe o endereço, diga aleluia! Esse é o endereço de romper. Vou dizer de novo, este aqui é o endereço de quem quer romper. Este aqui é o endereço de quem quer chegar mais alto do que outros chegaram. Este aqui é o endereço daqueles que querem ser realizadores do que outros só foram idealizadores. Esse aqui é o lugar, esse aqui. Sobe Salomão com toda a congregação. Chama toda a banda aqui, por favor. Sobe Salomão com toda a congregação. Gostei desse negócio aí. Esse daí também. Essa é a pegada. Estava muito triste. Eu estava ficando aí. Mas entrou um órgão aí. Eu me senti aqui quase um T.D. Jakes. Aleluia. Quase. Faltou muito, na verdade. Salomão, toda a congregação vão subir ao altar. A tenda da congregação em Gibeon, que Moisés, servo do Senhor, construíram. E o que Salomão vai fazer? Sacrificar 1000 holocaustos diante do Senhor. Quantos holocaustos? Quantos holocaustos? Aí de repente, em meio àquilo, em meio a quê, pastor? A tudo que eu preguei até agora. Em meio à reverência a construções anteriores. Em meio a alguém que não só diz, mas arrasta no exemplo. Em meio a um sacrifício de 1000 holocaustos, em meio a tudo aquilo, diz a Bíblia, graciosamente o seguinte: e naquela mesma noite. Por que Deus pôde dizer para Salomão naquela noite: pede o que você quiser? Pergunte para mim, por quê? Porque naquela mesma noite, Salomão fez tudo isso que eu disse para você até agora. A questão é que a gente quer favor de Deus numa noite, onde o que a gente apresenta naquela noite não atrai favor de Deus. Porque tem coisas que não podem acontecer na mesma noite. Favor de Deus e irreverência na mesma noite não dá. Favor de Deus e distração na mesma noite, não dá. Favor de Deus e avareza diante do altar na mesma noite, não dá. Só tem um jeito de ter favor de Deus nessa noite: se nessa mesma noite tiver sacrifício no altar. Só tem um jeito de ter favor de Deus nesta noite: se o que nós estivermos fazendo nesta noite, Deus olhe e diga: eu posso chegar nessa noite e favorecer vocês, porque o meu favor essa noite combina com o que vocês estão fazendo nesta noite. Então levante a mão mais alto, que vai lá no terceiro andar, o mais alto que você puder. E quem está sentindo que esta noite é uma noite que tem o poder de atrair o favor de Deus para nós. Como é que terminou a noite, pastor? Com Deus dizendo para Salomão: pede o que você quiser. Mas antes disso teve sacrifício, reverência, respeito, devoção. Por que eu acredito que nesta noite Deus irá nos favorecer? Porque eu estou vendo que nesta mesma noite você está dando glória a Deus, está dando aleluia, está sendo reverente na presença do Senhor. Se tiver glória a Deus na tua boca nessa noite, vai ter manifestação de Deus nessa noite também. Se tiver expressão de adoração nessa noite, vai ter línguas estranhas na tua boca também. Se tiver reverência nessa noite, vai ter fogo no altar. Esta é a noite
na noite da entrega, teve favor. Eu fico abismado com as pessoas que acham mesmo que Deus vai chegar numa noite para as favorecer, aonde naquela mesma noite elas não entregaram nada. Se eu entrei aqui hoje para sacrificar no altar, se eu entrei hoje aqui esta noite para dar o meu melhor para Deus, então Ele me manda te dizer, então nesta mesma noite, eu libero o meu favor para você romper na vida. Quantos recebem esta palavra? Quantos recebem esta palavra? Diga glória a Deus nesta noite. É nesta mesma noite. Tem arrependimento nessa noite? Então tem perdão de pecado nessa noite. Tem decisão pelo altar nessa noite? Então tem Deus entrando na tua história nessa noite. Tem desejo de se render aos pés do Senhor nessa noite? Então tem mudança de vida nessa noite. O que você decidir entregar nessa noite vai atrair o que Deus vai decidir fazer nesta mesma noite. Para alguém aqui que está me ouvindo agora, essa noite é noite de que a tua eternidade seja decidida. Tem céu essa noite? Pode ser. Tem decisão por Jesus essa noite? Então vai ter céu essa noite. Pastor, eu quero uma noite de paz como há muitos anos eu não tenho. Então nessa mesma noite, entrega a tua vida para Deus. Porque o que vai definir como essa noite termina é o que você vai decidir fazer da tua vida agora, enquanto você está me ouvindo. Pastor, com quem você quer falar? Eu quero falar rápido e ligeiro, porque estou pregando há tempo suficiente para você entender o que Deus está querendo fazer na tua vida. Rápido e ligeiro, eu quero falar com quem está me ouvindo e nunca tomou uma decisão verdadeira, nunca teve uma entrega real na presença do Senhor. Até hoje você flertou com o Evangelho, você está de namorico com a igreja, você nunca pôs uma aliança no dedo, você nunca disse, Senhor, eu quero comprometer-me contigo. É verdade que eu estou com medos, é verdade que eu tenho dúvidas, é verdade que existem coisas que eu não entendi, mas eu vou entregar a minha vida para Deus. Porque tudo aquilo que você quer mudar, você só vai mudar com Ele. Pergunte por quê? Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Com Ele você consegue. Com Ele você rompe. Sem Ele você está fadado a repetir os mesmos erros e fracassos dos seus pais, seus avós, seus irmãos mais velhos. Mas com Ele você pode começar a escrever uma vida e uma história nova a partir dessa noite. Alguém que está me ouvindo na noite desse dia, nunca fez uma aliança com Deus, nunca se entregou e confessou publicamente Jesus Cristo como seu Senhor dentro de uma igreja evangélica. Você sente desejo de fazer isso hoje, aqui, agora? Me dê um sinal com a sua mão onde você estiver. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Cristo hoje aqui pela primeira vez? Me dá um sinal com a sua mão agora onde você estiver. Se você está afastado de Jesus e da igreja há muito ou há pouco tempo, se você perdeu-se no caminho, Deus mandou eu te dar o endereço. Ele te diz, eu vou te encontrar de novo naquele mesmo lugar. Se você quiser me encontrar de novo, eu me encontro com você outra vez. Eu já marquei vários encontros e você não foi. Mas se hoje você quiser, eu te encontro aqui no altar. Volta para a minha presença. Onde está você que está afastado de Jesus e da igreja? Você quer voltar para a casa do Pai hoje? Me dá um sinal com a mão onde você estiver agora. Se tem alguém que está afastado de Jesus e da igreja e quiser voltar para a casa do Pai, me dá um sinal com a tua mão agora onde você estiver. Onde você estiver. É a última chamada. Você que nunca fez uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica. Se você quer entregar a tua vida para Jesus no dia de hoje, a tua oportunidade última dessa noite é agora. O jeito que essa noite termina depende do que você está decidindo agora. Essa noite pode terminar com tua vida salva. Essa noite pode terminar com você garantindo a eternidade no céu ao lado do Senhor. Mas depende de como você está atendendo a esse chamado agora. É a última chamada. Você quer entregar a tua vida para Jesus na noite desse dia? Pela primeira vez você quer se reconciliar com Deus, com a igreja? Última chamada. Alguém entre nós me dá um sinal com a mão agora. Não temas. Deus é contigo, não temas. Alguém deseja?
Então eu vou pedir a toda a igreja para nós encerrarmos esse momento de ministração da palavra. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Oh, aleluia. Repita assim comigo. Muitos. Ai, horrível. Vai de novo. Muitos sonharam, idealizaram, mas eu, depois desta conferência, eu vou realizar. Mais uma vez, diga: muitos só sonharam, mas eu vou realizar.